Paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com você? Eu venho lhe pedir nesse momento que você deixe tudo que você estava fazendo, porque você entrou nesse vídeo para acompanhar esse conteúdo que vai estar sendo postado. Eu peço que você fique até o final e acompanhe esse conteúdo que vai ser postado, porque é um conteúdo muito importante. No dia de hoje eu vou estar falando sobre os argumentos que um determinado homem ali, uma pessoa, ele usou para dizer que Deus não existe, que Deus é um mentiroso, que Jesus mentiu e tal, mostrando ali que Deus fez um monte de coisa errada, não sei o que tem, mostrando os argumentos dele. Então nesse vídeo de hoje eu vou desmentir os argumentos dele. Não é para provocar ira, não é para provocar nada nele, mas para desmentir os argumentos dele, mostrar que aquilo que a Bíblia nos diz é totalmente diferente daquilo que ele afirmou. Então fique até o final desse vídeo e assista conosco. Vamos para a vinheta. Findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar. As três afirmações, nenhuma delas atribui a maldade a Deus. Então, a maldade é a ausência de Deus, a maldade é culpa do homem e a maldade é culpa do diabo. Ninguém atribui a maldade a Deus, afinal de contas, Deus é bom, Deus é misericordioso. Então vocês puderam ver que aqui no começo ele vai começar dizendo que em nenhuma parte da Bíblia, não sei o que tem, ele vai dizer e tal, que o mal nunca é atribuído a Deus. O mal nunca é dito que vem de Deus, que provém de Deus, que blá 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 blá. Que sempre vem do maligno, que sempre vem do ser humano, vem de não sei de quem. Mas ali logo em seguida, já no próximo pedacinho do vídeo ali que eu vou estar mostrando pra vocês, a Bíblia vai dizer ali que ele é o criador do mal. Até ele vai fazer a citação bíblica, que eu fiz uma anotação no caderno aqui pra mostrar tudo que eu vou estar falando, pra não fugir nada aqui do negócio. Então ele vai falar ali em Isaías 45, do 6 ao 7, que Deus criou todas as coisas. Que de Deus provém o bem, que de Deus provém o mal, de Deus provém a doença, Deus provém a cura. Então nada foge do querer de Deus, é tudo da vontade de Deus. E vocês vão ver claramente ali que Deus mostrou para Isaías que é ele o criador do mal. Nada acontece, nada foge do seu querer, é ele o criador do mal. Então vamos lá para o próximo pedacinho do vídeo. Vocês vão estar vendo ali as próximas afirmações dele. Para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. É isso mesmo que está escrito na Bíblia. Vede agora que eu o sou, e mais nenhum Deus há além de mim. Eu mato, eu faço viver. Eu firo, eu saro, e ninguém há que escape da minha mão. Quando a trombeta toca na cidade, o povo não treme? Ocorre alguma desgraça na cidade sem que o Senhor tenha mandado? Então aqui nesse outro pedaço, ele vai resumidamente, vamos falar uma frase que resumidamente o que ele quis dizer é que nada escapa do querer de Deus. Como eu falei ali antes, ele vai dizer que as doenças, tudo os males da terra, tudo ele provém de Deus. Tudo vem de Deus, as doenças e tal, tudo que acontece na humanidade, toda desgraça, tudo de ruim que tem no mundo, eles provêm de Deus. Então ele deixa claro isso e afirma e tal ali. E se a gente for olhar nessas partes da Bíblia ali, em que é dito pelos escritores do livro que ele citou ali, as referências bíblicas que ele citou, essas referências bíblicas está claramente certo nessa parte que ele afirmou ali, dizendo que tudo provém de Deus. O mal, as coisas benignas, as coisas malignas, doença, fome, peste, felicidades e coisas, tudo provém de Deus, realmente, tudo provém de Deus. Então ele vai deixar claro ali que tudo isso ele vem de Deus. Não tem a pessoa dizer que tal coisa aconteceu por destino, tal coisa foi por sorte, foi por não sei o que. Não existe isso. Isso daí tudo foi da vontade de Deus. Deus manipula o ser humano. Por último, ele vai bem dizer assim, ele vai dizer que Deus manipula o ser humano. Então vamos lá. Ele vai dizer primeiramente que o faraó, por que o faraó endureceu o coração? Deus endureceu o coração do faraó. Na Bíblia, naquele ponto ali que estava que o povo de Israel ia ser libertado, Deus usou o Arão e o Moisés, para
para ir lá falar com o faraó e tal. Então Deus deu o poder de livre-árbitro para ele poder escolher se libertar por bem ou se ele ia ter que sofrer, se ele ia ter que passar por todo aquele processo e tal, para libertar o povo de Israel. Então Deus foi, avisou uma, avisou duas, avisou 3 vezes, foi falando para ele e tal, e ele não quis. Aí Deus entrou com justiça. Aí Deus disse, agora eu vou endurecer o coração dele para ele aprender, ele não quis ir pelo bem, então ele vai pelo mal. E aconteceu tudo aquilo lá, veio o anjo da morte, levou os primogênitos, e depois perdeu tudo aquelas pessoas lá na abertura do Mar Vermelho. Então tudo isso foi a justiça de Deus. Ele não quis pelo bem, daí Deus foi falando, porque Deus ele é misericordioso, avisa 1, 2, 3 vezes, e vai falando, e avisou um monte de vezes. Ele viu que não tinha jeito de lidar, ele endureceu o coração dele, fez ele sapatear mesmo, pra ele aprender. O Jonas, tudo se resume em um propósito de salvação. Porque pensa, Deus precisava do Jonas para ir lá pregar. Tudo bem que ele tinha medo e tal, porque tinha acontecido aquela tragédia com o pai dele, ele tinha morrido lá para ir pregar também. Então ele ficou com medo, disse para Deus, eu não vou lá pregar, porque se eu for lá eu vou morrer igual ao meu pai, eu vou morrer igual aos outros, então eu não vou lá pregar. E Deus precisava, imagine se Deus tivesse poupado só o Jonas, mas daí tivesse matado toda aquela cidade, que injusto que Deus seria isso. Então Deus foi lá e usou o Jonas para ir lá ajudar ele, através do Jonas, no caso, ir lá pregar a palavra, porque ele precisava do Jonas para poder salvar aquela cidade. Então o propósito de Deus, o projeto de Deus era salvação. Ele precisava, não se trata de questão de manipular o ser humano. Ele precisava do Jonas, ele fez tudo aquilo lá para ele não ficar como um Deus injusto, um Deus que não avisa ninguém, um Deus que não fala nada e faz toda a tragédia vir. Então Deus precisava avisar, a mesma coisa que o faraó. Ele avisa 1, 2 vezes, ele não precisou isso, né? Foi só uma vez e bastou já. Mas ele avisou e o povo mudou. Então não é questão de manipulação, Deus precisava, Deus tinha um propósito de salvação, ele precisava do Jonas. O Jó, o que aconteceu com o Jó? O Jó, a gente vai ver que é a mesma questão de Abraão. Deus não estava provando para ser humano, Deus não estava provando para si mesmo, porque já sabia. Deus não estava provando para ninguém mais, ninguém menos do que o próprio diabo. Até no próprio livro do Jó vai dizer lá no começo, que quando se reuniram os anjos e tal ali com Deus, vai vir o diabo também, vai se apresentar, a Bíblia vai dizer, e Deus vai perguntar para ele de onde ele vem. E ele vai dizer pro diabo, de onde tu vem, Satanás? E ele vai dizer, de vir, de rodear a terra e passear por ela. Ele vai dizer, tem visto meu servo Jó, servo bom, servo íntegro, se desvia do mal, tal, entende? Então tudo isso dali era um processo para provar pro diabo, para mostrar pro diabo que mesmo ele sendo um anjo, mesmo ele sendo imortal, mesmo tendo tudo que ele teve, ele não soube ser grato a Deus, ele não soube ser agradecido a Deus, mesmo tendo a hierarquia que ele tinha. E ele mostrou que o ser humano, alguém falho, alguém que pode errar, alguém que tem sentimentos, que deseja fazer coisas erradas, podia ser fiel. E o próprio Satanás, que era vamos dizer assim, fazer uso da palavra bem certo, o braço direito de Deus ali, porque ele regia praticamente quase todo o céu, mandava em tudo, governava tudo, administrava e tal. Então, ele fez uma prova ali com Abraão, e daí com o Jó um pouquinho diferente, porque só o Jó, o Abraão era para sacrificar o Isaac. Então tudo isso dali foi provas para mostrar, foi exemplos para mostrar para o diabo, provar para o diabo que o ser humano que Deus criou, ele consegue ser fiel. Embora o diabo não conseguisse, embora o anjo imortal que Deus criou não conseguisse, o ser humano conseguia. E daí ele vai dizer, o Salatiel também vai dizer que Jesus ele é mentiroso. Jesus ele não é um mentiroso. Sabe por quê? Porque se Jesus fosse mentiroso, ele teria errado todas as previsões, tudo aquilo que ele falou no livro do Apocalipse sobre as fomes, sobre a peste, sobre as guerras, sobre terremotos, sobre desastres naturais. Tudo que nós estamos vendo hoje, no tempo de Jesus, ele tinha falado, ele tinha dito que tudo aquilo dali ia acontecer, as profecias dele para a humanidade. Então não tem como Jesus ser um mentiroso se tudo que ele falou está acontecendo nos dias de hoje. Então isso é tudo prova que vai acontecer a vinda dele, que Deus existe, que Jesus é o Filho de Deus, Jesus não é um mentiroso como ele falou, e que vai acontecer a vinda de Jesus. E até porque também ele falou que Jesus seria mentiroso por provar que Deus não seria bom. Deus é mau. Então ele diz que Jesus disse que Deus é bom, e dele desmente, dizendo que Deus não é bom, e daí Jesus fica por mentiroso. Jesus não é mentiroso, eu acabei de mostrar para vocês o porquê que Deus fez todas essas coisas, que Deus é justo. A palavra se resume em Deus ser justo. Em Daniel 9:14 vai falar que Deus é justo. Em Amós 3:7 vai falar que Deus é justo.
São referências que mostram que Deus é justo. Lá no começo, lá em Gênesis 3, 17 e 18, Deus diz o que vai acontecer com Adão e com Eva por causa do pecado deles. Não foi só porque ele quis. Diz por causa do teu pecado, por causa de vocês terem feito isso. Não foi só simplesmente comer uma maçã. Não se trata de comer o fruto, se trata do desejo do coração, entende? Isso daí tudo se trata do desejo do coração, não de comer o fruto. O fruto não era nada. O que valia mesmo era a desobediência que eles cometeram. Entende? Deus vai dizer que maldita é a terra por causa de vocês, por causa do pecado de vocês. Ele vai dizer pro Adão, agora vai começar, as plantas vão começar a produzir espinhos, abrolho e tal. Você vai ter que trabalhar agora para comer. A Eva, você vai sofrer mais agora para ter filho, vai aumentar tuas dores de parto. Vou colocar inimizade entre você e a serpente vai morder teu calcanhar, você vai pisar na cabeça da serpente, entende? Tudo isso daí era a justiça de Deus, não tem Deus ser mal. Deus criou, eu vou explicar o porquê que Deus criou o mal. Deus criou o mal, imagine assim comigo, se Deus tivesse criado um mundo perfeito, um mundo que não houvesse mal, um mundo que fosse tudo bom, fosse tudo certinho. Se o mundo já tendo mal, já tem cristão, já tem pessoa que conhece a Deus e ele não rende a verdadeira adoração a Deus, porque Deus criou o ser humano com a intenção de adorar Ele. Deus criou o ser humano com esse propósito de adorar Ele. Então, daí, imagine se Deus criasse tudo mal. Já tem o mal na terra e mesmo assim o ser humano não adora direito a Deus. Não vem aquela verdadeira adoração. Imagine se fosse tudo bom, se fosse tudo legal. Daí que não ia ter adoração de vez. Daí que ia virar tudo na anarquia. Daí que adiantava Deus criar, Deus não criar o ser humano ia dando mesmo. Então ele cria o mal para que o ser humano venha se angustiar, venha passar por coisas ruins, porque ele venha se lembrar de Deus. Ele venha se lembrar que ele tem um Criador e que ele tem que adorar esse Criador. Só que daí, quando as pessoas não conhecem a Deus, porque já está dentro do ser humano, a gente vê claramente isso em diversas religiões que existem no mundo. Isso daí é uma verdade explícita pela Bíblia. E essas religiões, elas confirmam que isso que eu estou falando é verdade. Porque o ser humano, como eu falei, ele tem dentro de si o propósito de adorar a Deus. Ele já foi criado para adorar a Deus. Só que dessas pessoas eles não têm o conhecimento de quem é Deus, o que Deus faz, é o poder que Deus tem. Eles vão por falta de conhecimento e adoram outros deuses. Deuses do catolicismo, deuses da Umbanda, da bruxaria, do candomblé, do budismo, do hinduísmo, de outras religiões. Porque eles não sabem que Deus existe. Eles têm o desejo de adorar um ser todo-poderoso, um soberano, mas não adoram o ser certo. Vão lá e buscam outros. Então, esse vídeo foi para mostrar para vocês, mostrar para o Salatiel principalmente, porque foi para desmentir os argumentos dele. Não é para provocar ira, contenda, no meio de ninguém. É para mostrar os argumentos e para quem também, pessoas que não acreditam a Deus, não acreditam no que está escrito na Bíblia, não acreditam em Deus realmente. Esse vídeo é para provar para vocês, mediante a Bíblia, eu também tenho como provar que Deus existe fora da Bíblia, pela ciência, pelos acontecimentos, pelas coisas que há no universo e tal. Mas esse vídeo foi mediante a Bíblia, os argumentos que ele usou, para desmentir os argumentos que ele usou, dizer que os argumentos que ele usou estão errados. Aquilo que ele falou está errado, porque muitas pessoas pegam um versículo específico, daí criam seita, criam ensinamento, criam doutrina, criam não sei o que. Isso daí vai virar em nada, vai deixar as pessoas só cabeçudo, cheio de um conhecimento ali inchado, que vai virar em nada na verdade. As pessoas vão procurar algo para tentar resolver a vida deles e não vai conseguir. Mas eu digo para eles, digo para o Salatiel também, que creio que vai assistir esse vídeo, já está assistindo, que enquanto ainda a vida há esperança. Jesus, por mais que as pessoas zombem de Deus, por mais que as pessoas zombem de Jesus, por mais que as pessoas falem tantas coisas, Jesus, ele ainda recebe todas as pessoas de braços abertos. Jesus, Deus, eles têm uma infinita misericórdia para receber o homem. Essa misericórdia de Deus, esse amor de Deus, ele cobre multidões de pecados. As pessoas podem tacar a vida, tudo virar numa coisa, mas se eles buscar a Deus, eles conseguem arrependimento. Então eu digo para você, busque a Jesus, busque estudar mais a Bíblia, estudar mais, não pegar um versículo específico e sair falando coisa. Olha o texto e contexto, analise tudo para saber como é que é. Olha a história do porquê daquilo. Não é Deus é mau e Deus é mau e acabou. Deus é justo. Ele faz isso para que as pessoas se voltem para Ele. Isso é consequência das atitudes deles. As pessoas falam de liberdade e libertinagem. Isso daí é libertinagem. As pessoas querem fazer as coisas livremente, mas não sofrer as consequências. Mas tem consequências. Deus é justo. Deus olha os dois lados e faz com que os dois lados venham se cumprir, venham valer. Mas busque Jesus, busque mudar de vida, ser uma pessoa diferente. E para você que não acreditava em Deus, mediante esses argumentos que ele falou, agora creio que você vai passar a acreditar em Deus, em tudo que ele falou, e que Jesus está vindo. E é necessário você mudar de vida para você conseguir a salvação.
Amém? Acompanhe os próximos vídeos, acompanhe o conteúdo que está sendo postado nesse canal e creio que em breve nós vamos estar ajudando muitas pessoas através daquele projeto que eu falei que eu ainda vou gravar. Vou gravar muito em breve, se possível. Quando o tempo estiver bom, porque pra cá, pra Caçador, tá querendo chover direto. Você pode ver que não tá tão iluminado aqui o lugar. É porque tá meio fechado o tempo e era pra chover hoje de tarde, não choveu, acho que vai chover de noite. Eu peço pra você que você se acompanhe, divulgue esse vídeo para alcançar o máximo de pessoas possíveis. Esteja conosco nos próximos vídeos. Acompanhe o conteúdo que está sendo postado e cresça na graça e no conhecimento. Amém? A paz do Senhor Jesus Cristo e fiquem com Deus.